irão funcionar exatamente da mesma forma. As convicções e o seu impacto nas nossas vidas. No sentido mais amplo, as convicções moldam as nossas vidas. Como já referi, não nascemos com nenhuma das nossas convicções. Elas são adquiridas e, à medida que se adicionam umas às outras, a forma como vivemos as nossas vidas reflete aquilo em que aprendemos a acreditar. Pense como a sua vida seria diferente se tivesse nascido num sistema cultural, religioso ou político que tivesse pouco em comum com o seu atual. Pode ser difícil imaginar, mas aquilo em que teria aprendido a acreditar sobre a natureza da vida e o modo como o mundo funciona podia não ter nada a ver com aquilo em que hoje acredita, mas iria defender essas convicções com o mesmo grau de certeza com que defende as suas convicções atuais. Como as convicções moldam as nossas vidas. 1. Geram a percepção e a interpretação que fazemos da informação do meio ambiente de forma a ser compatível com aquilo em que acreditamos. 2. Criam as nossas expectativas. Lembre-se que uma expectativa é uma convicção projetada para algum momento no futuro. Como não podemos esperar algo que não conhecemos, também podemos dizer que uma expectativa é aquilo que conhecemos projetado em algum momento futuro. 3. O nosso comportamento é coerente com aquilo em que acreditamos. 4. Finalmente, as convicções moldam a forma como nos sentimos quanto aos resultados das nossas ações. Não há muito na forma como atuamos em que as convicções não desempenham um papel importante. Acrescento a seguir um exemplo para ilustrar as várias funções de uma convicção. Na primavera de 1987, estava a ver um programa de televisão. Era sobre algumas celebridades que pegavam partidas umas às outras. Uma parte do programa, a estação de TV contratou um homem para ficar no passeio da Avenida Michigan, assegurar uma placa que dizia dinheiro grátis, só hoje. Para quem não conhece Chicago, a Avenida Michigan alberga muitos armazéns e lojas da moda. A estação de TV deu ao homem uma quantia considerável em numerário, com instruções para dar o dinheiro a quem o pedisse. Ora, se considerarmos que a Avenida Michigan é uma das zonas mais movimentadas da cidade, e se partirmos do princípio de que a maioria das pessoas que passaram pelo homem na rua conseguia ler a placa, quantas pessoas pensa que aceitaram a oferta e pediram dinheiro? De todas as pessoas que passaram a ler uma placa, só uma parou e disse: fantástico, pode dar-me 25 centavos para comprar um bilhete de ônibus? Fora isso, ninguém sequer se aproximou do homem. O homem acabou por ficar frustrado, porque as pessoas não estavam a reagir como ele esperava. Anunciou o seu propósito mais alto. Alguém quer dinheiro? Tenho dinheiro para dar. Ajudem-me a livrar-me dele. Todas as pessoas continuaram o seu caminho como se ele não existisse. De fato, reparei que algumas pessoas se desviaram mesmo do seu caminho para o evitar. Quando um homem de terno e gravata se aproximou, dirigiu-se a ele e disse: quer algum dinheiro? O homem respondeu: hoje não. Frustrado, retorquiu: quantas vezes acontece isso? Importa-se de aceitar o meu dinheiro? Enquanto tentava entregar ao homem algum dinheiro. O homem respondeu com um brusco não e continuou a andar. O que passa? Por que é que ninguém, exceto a pessoa que precisava do bilhete de ônibus, pediu dinheiro? Se considerarmos que a maioria dos transeuntes podia ler a placa, mas mesmo assim não fazia o mínimo esforço para ir buscar o dinheiro, podemos pensar que não se interessavam por dinheiro. No entanto, isso é extremamente improvável, considerando o quanto das nossas vidas dedicamos à procura de dinheiro. Se estamos de acordo que as pessoas conseguiam ler a placa e que o dinheiro é importante para elas, então o que as teria impedido de pedirem uma parte para si? O ambiente estava a disponibilizar uma experiência que a maioria das pessoas teria adorado, alguém a dar dinheiro sem quaisquer condições associadas. Mas o fato é que ninguém prestava atenção. Pode não ter percebido o que estava disponível. Isso é difícil, porque a placa dizia claramente dinheiro grátis só hoje. No entanto, não é difícil perceber se considerarmos que a maioria das pessoas tem a convicção arraigada, um conceito muito forte sobre a forma como o mundo funciona, de que dinheiro grátis não existe. Se o dinheiro grátis realmente não existe, então como é que solucionamos a contradição óbvia entre essa convicção e a placa dizer que existe? É fácil. Simplesmente decidimos que o homem com a placa é maluco. O que mais poderia justificar um comportamento tão estranho se de fato o dinheiro grátis não existe? O processo de raciocínio que explicaria a contradição podia ser algo semelhante a isso. Toda a gente sabe que é raro obtermos dinheiro sem condições associadas, e muito menos de um estranho numa das ruas mais movimentadas da cidade. De fato, se o homem estivesse realmente a distribuir dinheiro, já estaria cercado pela multidão. Podia até colocar a sua vida em perigo. Deve ser maluco. É melhor afastar-me dele. Quem sabe o que poderá fazer? Repare que cada componente do processo de pensamento descrito é coerente com a convicção de que o dinheiro grátis não existe. 1. As palavras dinheiro grátis não foram percebidas nem interpretadas tal como se pretendia. 2. Decidir que a pessoa com a placa tinha de ser maluca criou uma expectativa de perigo, ou pelo menos uma percepção de que se justificava ter cuidado. 3. Mudar intencionalmente o caminho para evitar contato com a pessoa com a placa é uma ação que é coerente com a expectativa de perigo. 4. Como é que cada pessoa se sentiu com o desfecho? É difícil dizer, sem conhecer cada pessoa individualmente, mas uma boa hipótese seria que se sentiram aliviados por terem conseguido evitar o encontro com uma pessoa maluca. A sensação de alívio, que resultou de evitar um encontro com um estranho, é um estado mental. Lembre-se que o modo como nos sentimos, o grau relativo de energia com carga positiva ou negativa que flui através dos nossos corpos e mentes, é para nós a verdade absoluta. No entanto, as convicções que despertam em qualquer estado mental particular podem não ser a verdade relativamente às possibilidades disponíveis no ambiente. A sensação de alívio não é o único resultado nessa situação. Imagine como teria sido diferente a experiência se os transeuntes tivessem acreditado que existe dinheiro grátis. O processo descrito acima seria o mesmo, só que iria fazer com que a convicção de que existe dinheiro grátis parecesse evidente e inquestionável, tal como a convicção de que não existe dinheiro grátis parecesse evidente e inquestionável. Um bom exemplo seria o da pessoa que disse: fantástico, pode dar 25 centavos para comprar um bilhete de ônibus? Quando vi isto, tive a impressão de que essa pessoa seria provavelmente um pedinte e que poderia ter pedido a outra qualquer pessoa 25 centavos. Um pedinte é alguém que acredita absolutamente na existência de dinheiro grátis. Por conseguinte, a sua concepção e interpretação da placa foram exatamente o pretendido pela estação de TV. A sua expectativa e comportamento foram coerentes com a sua convicção. E como se sentiria ele quanto aos resultados?
obteve os seus 25 Aí, centavos. caralho, Pelo que eu diria que ele ficou bomboneira, satisfeito. porra. É claro que ele não sabia que poderia ter obtido muito mais. Júlia. Há outro desfecho possível para o nosso cenário. Consideremos a hipótese de que alguém que acredita que o dinheiro grátis não existe, mas que mesmo assim assume essa possibilidade. Por outras palavras, algumas pessoas podem ficar tão intrigadas e curiosas que decidem suspender temporariamente a sua convicção de que o dinheiro grátis não existe. Esta suspensão temporária permite-lhes agir fora dos limites criados por uma convicção, para ver o que acontece. Assim, em vez de ignorarem um homem com a placa, que seria a primeira reação, a pessoa do nosso exemplo dirige-se a ele e diz: dê-me $10. O homem tira rapidamente uma nota de $10 do bolso e dá-lhe. O que acontece agora? Como se sente essa pessoa ao experimentar algo inesperado que contradiz completamente a sua convicção? Para a maioria das pessoas, a convicção de que o dinheiro grátis não existe é adquirida através de circunstâncias desagradáveis para o dizer de forma moderada. A forma mais comum é dizerem-nos que não podemos ter alguma coisa porque é demasiado cara. Quantas vezes uma criança não ouve? Mas o que você pensa? Dinheiro não nasce em árvore? Ou seja, é uma convicção com carga negativa. Assim, a experiência de entregar dinheiro sem condições associadas e sem quaisquer comentários negativos iria provavelmente criar um estado mental de puro júbilo. De fato, a maioria das pessoas ficaria tão feliz que se iriam sentir compelidas a compartilhar essa felicidade e a nova descoberta com todas as pessoas que conhecessem. Posso imaginá-lo a regressar ao emprego ou à casa e no momento em que se encontra alguém, as primeiras palavras que saem da sua boca são: não vai acreditar no que me aconteceu. E embora queira desesperadamente que essas pessoas acreditem na sua história, provavelmente não vão acreditar. Por quê? Porque a sua convicção de que o dinheiro grátis não existe irá fazer com que interpretem a sua história de um modo a negar a sua veracidade. Para levar este exemplo um pouco mais longe, imaginemos o que aconteceria ao estado de espírito da pessoa do nosso exemplo se se lembrasse que poderia ter pedido mais dinheiro. Está num estado de júbilo. No entanto, no momento em que esse pensamento lhe surge, ou alguém lhe lembra que poderia ter pedido mais dinheiro, o seu estado de espírito alegre irá imediatamente mudar para um estado de pesar com carga negativa. Por quê? Porque associou-lhe a convicção com carga negativa, que significa perder uma oportunidade. Em resultado, em vez de ficar contente com o que obteve, irá lamentar o que poderia ter obtido, mas não obteve. Convicções versus verdade. Nestes 3 exemplos, todos têm a sua versão individual. Se lhes perguntar, cada um descreveria o que viveu do seu ponto de vista, como se fosse a única versão verdadeira e válida da realidade. A contradição entre essas 3 versões da verdade sugere-me uma importante questão filosófica que precisa ser resolvida. Se as convicções limitam o nosso conhecimento da informação gerada pelo ambiente físico, para que percebamos esteja em consonância com o que acreditamos, então como é que sabemos o que é a verdade? Se as convicções limitam o nosso conhecimento da informação gerada pelo ambiente físico, para que o que percebemos esteja em consonância com o que acreditamos, então como é que sabemos o que é a verdade? Para responder a essa questão, temos de considerar 4 ideias. 1. O ambiente manifesta-se numa combinação infinita de formas. Se combinarmos todas as forças da natureza que interagem com tudo que foi criado pelo homem, e se acrescentarmos as forças geradas por todas as formas possíveis de as pessoas se exprimirem, o resultado é um número de versões da realidade tal que seguramente iria impressionar até a pessoa com um espírito mais aberto. 2. Até termos adquirido a capacidade de perceber todas as formas possíveis em que o ambiente se pode exprimir, as nossas convicções irão sempre representar uma versão limitada das possibilidades do ambiente, sendo as nossas convicções uma visão sobre a realidade, mas não necessariamente uma declaração absoluta de realidade. 3. Se discordar da segunda afirmação, então pense que se as nossas convicções fossem um reflexo 100% rigoroso da realidade, então as nossas expectativas seriam sempre satisfeitas. Se as nossas expectativas fossem sempre satisfeitas, estaríamos num estado perpétuo de satisfação, com um sentimento permanentemente de felicidade, alegria e bem-estar, por a realidade física se revelar sempre exatamente como esperamos. 4. Se conseguir aceitar a terceira afirmação como válida, então o corolário também é verdade. Se não estivermos satisfeitos, então as nossas convicções não se relacionam perfeitamente com as condições ambientais. Tendo essas 4 ideias em consideração, consigo agora responder à questão: qual é a verdade? Se as convicções impõem limites ao que percebemos como possível e o ambiente se consegue exprimir numa combinação infinita de formas, então as convicções só podem ser verdadeiras relativamente ao que tentamos conseguir num determinado momento. Ou seja, o grau relativo de veracidade inerente às nossas convicções pode ser medido pela forma como nos são úteis. Cada um de nós tem forças geradas internamente, curiosidades, necessidades, vontades, desejos, objetivos e aspirações, Meu Deus, que não nos acredito compelem ou nisso. motivam a interagir com o ambiente físico. O conjunto de passos que damos para satisfazer as nossas curiosidades, necessidades, vontades, desejos, objetivos ou aspirações depende daquilo em que acreditamos ser verdade numa dada circunstância ou situação. Essa verdade, seja ela qual for, irá determinar: 1. As possibilidades que percebemos relativamente ao que o meio ambiente nos disponibiliza. 2. Como interpretamos o que percebemos. 3. As decisões que tomamos. 4. As nossas expectativas de resultados. 5. O que fazemos. E 6. Como nos sentimos quanto aos resultados dos nossos esforços. Num dado momento, se estamos satisfeitos, felizes ou numa situação de bem-estar relativamente a algo que tentamos conseguir, podemos dizer que a nossa verdade, isso é, independentemente das nossas convicções, é útil, porque o processo, como se afirmou acima, funcionou. Aquilo que percebíamos não só estava em consonância com o nosso objetivo, mas também com o que o ambiente nos disponibilizou. A nossa interpretação da informação resultou numa decisão, expectativa e ação que estavam em harmonia com a situação e as circunstâncias ambientais. Não houve qualquer resistência ou força contrária por parte do ambiente, ou na nossa própria mente, que diminuísse o resultado que tentamos conseguir. Em resultado disso, encontramos-nos num estado de satisfação, felicidade e bem-estar. Por outro lado, se nos encontramos num estado de insatisfação, desilusão, frustração, confusão, desespero, pesar ou falta de esperança, podemos dizer que relativamente à situação e circunstâncias ambientais, as nossas convicções não funcionam bem, ou nem sequer funcionam, e, por conseguinte, não são úteis. Simplificando, a verdade depende do que funciona em relação àquilo que tentamos conseguir num dado momento.
Trade in the Zone, de Mark Douglas. Capítulo 10. O impacto das convicções no trading. Se o ambiente externo se pode expressar numa combinação infinita de formas, então não há de fato limites para a diversidade de convicções que podemos adquirir. Esta é uma forma sofisticada de dizer que há muito lá fora que aprender. Mas olhando para a natureza da humanidade de um modo global, diria que não vivemos as nossas vidas totalmente em consonância com esta afirmação. Se for verdade que é possível acreditarmos em quase tudo, então por que discutimos e lutamos uns com os outros? Por que não temos todos o direito de expressar as nossas vidas de uma forma que reflita o que aprendemos a acreditar? Tem de haver algo por trás das nossas tentativas implacáveis e permanentes de convencermos os outros da validade das nossas convicções e de negar a validade das deles. Consideremos que todos os conflitos, desde o mais significante ao mais importante, seja entre pessoas, culturas, sociedades ou nações, é sempre o resultado de convicções em conflito. Que características das nossas convicções nos tornam intolerantes perante convicções discordantes? Em alguns casos, somos tão intolerantes que temos vontade de nos matarmos uns aos outros para explicar a nossa ideia. A minha teoria pessoal é que as convicções não são só energia estruturada, mas também energia consciente, pelo menos com algum grau de consciência. De outro modo, como podemos justificar a nossa capacidade para reconhecer no exterior aquilo que já temos inscrito na nossa mente? Como é que saberíamos se as nossas expectativas estão a ser satisfeitas? Como é que saberíamos quando não estão? Como é que saberíamos que estamos a ser confrontados com informações ou circunstâncias que contrariam aquilo em que acreditamos? A única explicação é que cada convicção individual tem de ter algum grau de consciência que a faça funcionar da forma como funciona. A ideia de a energia ter algum grau de consciência pode ser difícil de aceitar, mas há várias observações que podemos fazer sobre as nossas naturezas individuais e coletivas que suportam essa possibilidade. Primeiro, todas as pessoas querem que se acredite nelas. Não importa qual a convicção. A experiência de acreditarem em nós sabe bem. Penso que essas sensações positivas são universais, significando que se aplicam a todos. Inversamente, ninguém gosta que não acreditem em si. Não é uma boa sensação. Se eu dissesse, não acredito em você, a sensação que se iria repercutir no seu corpo e mente é negativa e também universal. Similarmente, ninguém gosta de ver as nossas convicções desafiadas. O desafio é sentido como um ataque. Toda a gente, independentemente da sua convicção, parece reagir do mesmo modo. A reação típica é argumentar, defendermos as nossas convicções e, consoante a situação, contra-atacar. Quando nos exprimimos, gostamos que nos escutem. Se sentimos que a nossa audiência não está a prestar atenção, como é que nos sentimos? Não nos sentimos bem. Novamente, penso que esta reação é universal. Inversamente, porque é tão difícil ser um bom ouvinte. Porque para ser um bom ouvinte, temos na realidade que ouvir, sem pensar como nos vamos exprimir no momento em que podemos interromper a pessoa que está a falar. Que força incontrolável está por detrás da nossa incapacidade para ouvir sem interromper. Nós não gostamos de estar na companhia de pessoas com convicções semelhantes às nossas porque nos sentimos confortáveis e seguros? Não evitamos nós, pessoas com convicções diferentes ou conflituosas com as nossas, porque nos sentimos desconfortáveis? A essência dessa implicação é que no momento em que adquirimos uma convicção, ela parece assumir vida própria, fazendo-nos reconhecer e ser atraídos pela sua semelhança e repelidos por qualquer coisa que lhe seja oposta ou contrária. Considerando o vasto número de convicções divergentes que existem, se estas sensações de atração ao conforto e repulsa ou ameaça forem universais, então cada convicção tem, de alguma forma, de estar consciente da sua existência e esta energia estruturada e consciente tem de se comportar sob formas características que não são comuns a todos nós. As principais características de uma convicção. Há 3 características básicas que precisamos compreender para interiorizar efetivamente as 5 verdades fundamentais sobre o trading a um nível funcional no nosso ambiente mental. 1. As convicções adquirem vida própria e, por conseguinte, oferecem resistência a qualquer força que altere a sua forma presente. 2. Todas as convicções ativas exigem formas de se manifestarem. 3. As convicções estão sempre presentes e ativas, quer estejamos conscientes ou não da sua existência no nosso ambiente mental. 1. As convicções resistem a qualquer força que tente alterar a sua forma atual. Podemos não compreender a dinâmica subjacente ao modo como as convicções mantêm a sua integridade estrutural, mas podemos observar que o fazem face a uma pressão ou força extrema. Ao longo da história da humanidade, há muitos exemplos de pessoas cuja convicção relativamente a algum assunto ou causa foi tão poderosa que preferiram sofrer insultos, tortura e morte do que contrariar as suas convicções. Isto é, com certeza, uma demonstração precisa de como as convicções podem ser poderosas e da medida em que conseguem resistir a qualquer tentativa de serem alteradas ou violadas, por mais leve que seja. As convicções parecem ser compostas por um tipo de energia ou força que resiste naturalmente a qualquer outra força que as possa fazer manifestar de forma contrária ou diferente da sua forma atual. Significa isto que não podem ser alteradas? Certamente que não. Significa simplesmente que temos de perceber como funcionar com elas. As convicções podem ser alteradas, mas não do modo como a maioria das pessoas podem pensar. Acredito que quando uma convicção é formada, não pode ser destruída. Ou seja, não há nada que possamos fazer para que uma ou mais de nossas convicções se desvaneça, como se nunca tivesse existido. Esta afirmação fundamenta-se numa lei elementar da física. Segundo Albert Einstein e outros na comunidade científica, a energia não pode ser criada nem destruída, só pode ser transformada. Se as convicções são energia consciente e estruturada, ciente da sua existência, esse princípio da física também se aplica às convicções, pelo que tentar erradicá-las não é possível. Se soubesse que alguém ou alguma coisa o estava a tentar destruir, como reagiria? Iria defender-se, lutar e possivelmente fortalecer-se mais do que antes de conhecer a ameaça. Cada convicção individual é um componente daquilo que consideramos ser a nossa identidade. Não será razoável esperar que, se ameaçada, cada convicção individual reaja em conformidade com a forma como todas as outras partes de si reagem coletivamente? O mesmo princípio verifica-se se tentarmos agir como se uma convicção particularmente incomodativa não existisse. Se acordasse uma manhã e todas as pessoas o ignorassem e agissem como se você não existisse,
como iria reagir? Provavelmente não passaria muito tempo até que agarrasse alguém e eu olhasse nos olhos para o forçar a reconhecê-lo. De novo, se intencionalmente ignorada, cada convicção individual vai funcionar exatamente do mesmo modo. Vai descobrir uma forma de forçar a sua presença no nosso processo de pensamento consciente ou no nosso comportamento. A forma mais fácil e mais eficaz de lidar com as nossas convicções é lentamente torná-las inativas, ou fazer com que deixem de funcionar, retirando-lhes a energia. Chamam a este processo desativação. Após a desativação, a estrutura original da convicção permanece intacta, pelo que tecnicamente não mudou. A diferença é que a convicção já não tem energia. Sem energia, não tem capacidade para funcionar como uma força sobre a percepção que temos na informação ou sobre o nosso comportamento. Aqui está um exemplo pessoal. Em criança, ensinaram-me a acreditar no Papai Noel e na Fada dos Dentes. No meu sistema mental, ambos são exemplos perfeitos do que agora são convicções inativas, que não estão em funcionamento. No entanto, embora estejam inativas, existem ainda dentro do meu sistema mental, só que agora existem como conceitos sem energia. Se lembrar do capítulo anterior, defini convicções como uma combinação de experiência sensorial e palavras que formam um conceito dotado de energia. A energia pode ser retirada do conceito, mas o conceito em si permanece intacto, na sua forma original. No entanto, sem energia, já não tem a capacidade para funcionar sobre a percepção de informação ou sobre o comportamento. Assim, enquanto estou aqui sentado a escrever no meu computador, se alguém chegasse perto de mim e dissesse que Papai Noel estava à porta, como acha que eu iria definir e interpretar essa informação? Iria tratá-la como irrelevante, ou uma brincadeira, claro. No entanto, se eu tivesse 5 anos e minha mãe me dissesse que Papai Noel estava à porta, as suas palavras teriam fornecido imediatamente uma enorme fonte de energia, com carga positiva, que me teria compelido a levantar-me no salto e correr para a porta o mais rapidamente que conseguisse. Nada me poderia deter e ultrapassaria qualquer obstáculo no meu caminho. Numa dada altura, os meus pais disseram-me que Papai Noel não existia. É claro que a minha primeira reação foi de incredulidade. Não acreditei, mas acabei por me convencer. No entanto, o processo de convencimento não destruiu a minha crença no Papai Noel, nem fez com que ele deixasse de existir. Simplesmente retirou a energia da minha convicção acerca da sua existência. A convicção foi transformada num conceito inativo e não funcional sobre o modo como o mundo funciona. Não tenho a certeza para onde foi toda aquela energia, mas sei que uma parte foi transferida para uma convicção de que o Papai Noel não existe. Agora tenho 2 versões contraditórias sobre a natureza do mundo que existe no meu sistema mental. Uma, que o Papai Noel existe. A outra, que o Papai Noel não existe. A diferença entre elas está na quantidade de energia que contém. A primeira não tem praticamente nenhuma energia. A segunda tem energia. Assim, de um ponto de vista funcional, não há contradição ou conflito. Se é possível tornar uma convicção inativa, então é possível desativar todas as convicções, não obstante a sua resistência a qualquer força que tente alterar a sua forma presente. O segredo para mudar efetivamente as nossas convicções está em compreender e, consequentemente, acreditar que não estamos realmente a mudar as nossas convicções. Estamos simplesmente a transferir energia de um conceito para outro conceito que consideramos mais útil e que nos ajuda a satisfazer os nossos desejos ou a atingir os nossos objetivos. 2. Todas as convicções ativas precisam se manifestar. As convicções dividem-se em 2 categorias básicas, ativas e inativas. A distinção entre as duas é simples. As convicções ativas têm energia suficiente para agirem como uma força sobre nossa percepção da informação e sobre o nosso comportamento. As convicções inativas são simplesmente o oposto. São convicções que, por alguma razão, já não têm energia ou têm tão pouca que já não são capazes de agir como uma força sobre o modo como percebemos a informação ou sobre o nosso comportamento. Quando digo que todas as convicções ativas precisam de se manifestar, não quero dizer que todas as convicções do nosso ambiente mental exijam experiência em simultâneo. Por exemplo, se eu lhe pedir para pensar sobre o que está errado no mundo hoje, a palavra errado vai trazer à sua mente ideias que refletem aquilo em que acredita estar a criar problemas ou perturbações no mundo. A menos, é claro, que não haja nada quanto ao estado do mundo que considere problemático. A questão é que, se houver alguma coisa que considere estar de fato errada, não estava necessariamente a pensar nessas ideias antes de eu ter colocado a pergunta. Mas no momento em que a coloquei, as suas convicções sobre essas questões avançaram de imediato para a dianteira do seu processo de pensamento consciente. Com efeito, exigiram ser ouvidas. Digo que as convicções exigem manifestar-se, porque quando algo as mobiliza, não parece possível parar a torrente de energia que é libertada. Isso verifica-se especialmente para questões emocionalmente sensíveis ou convicções sobre as quais sintamos um entusiasmo particular. Pode perguntar, por que é que eu iria querer conter a expressão das minhas convicções? Podia haver diversas razões. Consideremos um cenário em que está a interagir com algum superior hierárquico do emprego e essa pessoa lhe diz algo que discorda completamente ou considera totalmente absurdo. Vai exprimir a sua opinião ou contê-la? Tal irá depender do que pensa ser adequado numa situação destas. Se as suas convicções ditarem que manifestar-se será desadequado e as convicções tiverem mais energia do que as que estão a contrariar, então irá provavelmente conter-se e não discutir abertamente. Pode estar a olhar para essa pessoa, o seu chefe, e a sentir com a cabeça em sinal de concordância. Mas estará a sua mente de acordo? Estará a sua mente silenciosa? É claro que não. A sua opinião está efetivamente a contrariar cada ponto de vista do seu chefe. Ou seja, as suas convicções ainda estão a exigir que se manifeste, mas não estão a ser expressas para o exterior, para o ambiente, porque outras convicções estão a agir como uma força contrária. No entanto, irão e devem encontrar uma forma de sair, não é? Logo que sair desse cenário, irá provavelmente encontrar uma forma de descarregar a sua argumentação. Provavelmente irá descrever a situação a alguém que pense que o vai escutar com atenção e solidarizar-se consigo. Este é um exemplo de como as nossas convicções exigem manifestar-se quando estão em conflito com o ambiente externo. Mas o que acontece quando uma ou mais das nossas convicções estão em conflito com os nossos propósitos, objetivos, sonhos, vontades ou desejos? As implicações desse conflito podem ter um efeito profundo no trading. Como já aprendemos, as nossas convicções fazem-nos ver o ambiente externo de forma diferente, indicam limites. A consciência humana, por outro lado, parece ser maior do que a soma final de tudo em que aprendemos a acreditar.
Essa qualidade da consciência humana de ser maior, que dá-nos a capacidade para pensar em qualquer direção que escolhamos, seja dentro ou fora dos limites impostos pelas nossas convicções. Pensar fora dos limites chama-se normalmente pensamento criativo. Quando escolhemos intencionalmente uma convicção, questionando aquilo que conhecemos e desejamos uma resposta, abrimos as nossas mentes para receber uma ideia brilhante, uma inspiração ou uma solução para o problema. A criatividade, por definição, dá origem a algo que não existia previamente. Quando pomos as nossas mentes no modo de pensamento criativo, iremos, por definição automaticamente, receber ideias ou pensamentos inovadores em relação ao que já existe na nossa mente racional, sob a forma de uma convicção ou memória. Tanto quanto sei, não existe nenhum consenso entre artistas, inventores ou comunidades religiosas ou científicas quanto à origem exata da informação gerada criativamente. No entanto, o que sei é que a criatividade é aparentemente ilimitada e não tem fronteiras. Se houver limites para a forma de pensar, de certeza que ainda não os encontramos. Pense no ritmo espantoso com que a tecnologia se tem desenvolvido nos últimos 50 anos. Todas as invenções e desenvolvimento da humanidade nasceram nas mentes de pessoas que pensavam fora dos limites impostos por aquilo em que tinham aprendido a acreditar. Se todos nós temos a capacidade inata de pensar criativamente, e acredito que temos, então também temos a capacidade para escutar aquilo a que chamo uma experiência criativa. Defino uma experiência criativa como uma experiência de qualquer coisa nova ou fora dos limites das nossas convicções. Pode ser uma nova visão, embora da perspectiva do ambiente sempre tenha existido. Ou podemos experimentar um novo som, cheiro, sabor ou toque. As experiências criativas, tal como os pensamentos criativos, as inspirações, os pressentimentos e as ideias brilhantes, podem ocorrer sem avisar ou podem ser o resultado de uma ordem consciente. Em qualquer dos casos, quando as experimentamos, podemos ser confrontados com um grande dilema psicológico. Uma ocorrência criativa, seja na forma de um pensamento ou experiência, pode fazer-nos ser atraídos ou desejarmos algo que entre em conflito direto com uma ou mais das nossas convicções. Para ilustrar este ponto, voltemos ao exemplo da criança e do cão. Lembre-se que a criança tivera no passado algumas experiências dolorosas com cães. Embora a primeira experiência tenha sido real do ponto de vista do ambiente, as outras foram resultado do modo como a mente da criança processou a informação, com base no funcionamento dos mecanismos de associação e mecanismos de proteção contra a dor. O resultado final é que sentia medo sempre que encontra um cão. Suponhamos que a criança era bebê quando teve a sua primeira experiência com carga negativa. À medida que cresce e começa a associar palavras e conceitos específicos às suas memórias, irá formar uma convicção sobre a natureza dos cães. Seria razoável considerar que adotou como convicção algo como todos os cães são perigosos. Com a utilização da palavra todos, a convicção da criança está estruturada de um modo que assegura que irá evitar todos os cães de futuro. Não tem motivos para questionar essa convicção, porque todas as experiências confirmaram e reforçaram a sua validade. No entanto, ela, todas as outras pessoas no planeta, está vulnerável a uma experiência criativa. Em circunstâncias normais, irá fazer todo o possível para se assegurar que não se depara com um cão novamente. Mas, e se ocorrer algo inesperado ou não previsto? Suponhamos que a criança está a caminhar com os pais, sentindo-se assim segura e protegida. Agora suponhamos que ela e os seus pais chegam a uma esquina e não conseguem ver o que está do outro lado. Deparam-se com uma cena em que várias crianças, aproximadamente com a mesma idade, estão a brincar com cães e, além disso, estão obviamente a divertir-se muito. Esta é uma experiência criativa. A criança é confrontada com a informação indiscutível de que aquilo em que acredita sobre a natureza dos cães não é verdade. O que acontece agora? Em primeiro lugar, a experiência não foi uma ordem consciente da criança. Ela não tomou a decisão de se expor voluntariamente à informação que contrariava aquilo em que acreditava ser verdade. Podemos chamar a isto uma experiência criativa inadvertida, porque o ambiente externo forçou-a a confrontar-se com outras hipóteses que não acreditava existirem. Em segundo lugar, a experiência de ver outras crianças a brincar com cães e a não se magoarem irá lançar na sua mente um estado de confusão. Depois dessa confusão se dissipar, ou seja, quando começar a aceitar a possibilidade de que nem todos os cães são perigosos, vários cenários serão possíveis. Ver outras crianças da sua idade, com quem se pode identificar claramente, a divertir-se brincando com cães, pode fazer a criança decidir que quer ser como as outras crianças e divertir-se com cães também. Se for esse o caso, este encontro criativo inadvertido fez com que passasse a desejar exprimir-se de um modo que anteriormente não acreditava ser possível, interagindo com cães. De fato, antes a ideia parecia tão absurda que nem sequer lhe tinha ocorrido considerá-la. Agora, não só a considera absurda, como a deseja. Conseguirá, então, exprimir-se de um modo coerente com o seu desejo? A resposta a essa pergunta é uma questão de dinâmica de energia. Há duas forças dentro da criança que estão em conflito direto, lutando para se exprimirem. A convicção de que todos os cães são perigosos e o desejo de se divertir com um cão como as outras crianças. Aquilo que irá fazer na próxima vez que encontrar um cão será determinado por aquilo que tiver mais energia nesse momento, a sua convicção ou o seu desejo. Dada a intensidade da energia da sua convicção de que todos os cães são perigosos, podemos considerar razoavelmente que a sua convicção terá muito mais energia do que o seu desejo. Se assim for, irá considerar o seu próximo encontro com um cão uma experiência frustrante. Mesmo que queira tocar ou afagar o cão, irá achar que não pode interagir com o cão. A palavra todos, na sua convicção, irá funcionar como uma força paralisante, impedindo-a de satisfazer o seu desejo. Pode ter consciência de o cão não ser perigoso, pelo que não a irá magoar, mas só conseguirá afagá-lo quando a balança de energia pender a favor do seu desejo. Se a criança quiser genuinamente interagir com cães, terá de ultrapassar o seu medo. Isso significa que terá de desativar a sua convicção de que todos os cães são perigosos, para que possa fortalecer devidamente uma convicção sobre cães mais harmoniosa com o seu desejo. Sabemos que os cães se podem exprimir numa ampla variedade de formas, desde brincalhões e simpáticos a outros desagradáveis. No entanto, uma percentagem muito reduzida de cães pertence à categoria dos perigosos. Uma boa convicção para a criança adotar seria algo como: a maioria dos cães são brincalhões, mas alguns podem ser maus e perigosos. Esta convicção iria permitir-lhe aprender a reconhecer características e padrões de comportamento que lhe diga com que cães pode brincar e quais deve evitar. No entanto, o problema maior é: como é que a criança pode desativar o todos da sua convicção de que todos os cães são perigosos para que possa ultrapassar o seu medo?
Lembre-se que todas as convicções resistem naturalmente a qualquer força que pretenda alterar a sua forma presente. Mas, como indiquei acima, a abordagem certa não é alterar a convicção, mas sim retirar-lhe a energia e canalizá-la para outra convicção mais adequada aos nossos fins. Para desativar a ideia que a palavra todos representa, a criança terá de criar uma experiência com carga positiva com um cão. Em algum momento, terá de ultrapassar o seu medo e tocar num cão. Fazer isso pode exigir um grande esforço, durante um período de tempo considerável. No início do processo, o seu novo entendimento sobre cães pode ser apenas o suficiente forte para lhe permitir estar na presença de um cão a uma certa distância, sem fugir. Cada novo encontro com um cão, mesmo a uma certa distância, que não resulte num resultado negativo, irá retirar cada vez mais energia negativa da sua convicção de que todos os cães são perigosos. No final, cada nova experiência positiva irá permitir-lhe preencher a distância entre ela própria e o cão, pouco a pouco, ao ponto de finalmente conseguir mesmo tocar num cão. Do ponto de vista da dinâmica da energia, conseguirá tocar num cão quando seu desejo para o fazer for um pouco mais forte do que a sua convicção de que todos os cães são perigosos. No momento em que toca efetivamente um cão, está a retirar a maior parte da energia negativa que resta no conceito de todos e a transferi-la para a convicção que reflete a sua nova experiência. Embora não seja muito comum, há pessoas que, por várias razões, estão suficientemente motivadas para realizarem sozinhas o processo acima descrito. No entanto, podem não estar conscientes da dinâmica envolvida. As pessoas que conseguem superar o medo de infância dessa magnitude normalmente fazem-no casualmente, ao longo de anos, sem ter a certeza exatamente como fizeram, a menos que procurem e obtenham ajuda profissional competente. Mais tarde, em adultos, se lhes perguntarem, ou se acontecer depararem-se com uma situação que lhes lembre o seu passado, por exemplo, observar uma criança que tem horror a cães, normalmente caracterizam o processo por que passaram como lembro-me quando tinha medo de cães, mas ultrapassei-o. O resultado final do primeiro cenário foi que a criança venceu o seu medo, desativando a sua convicção limitadora sobre a natureza dos cães. Isso permitiu-lhe exprimir-se de um modo que considera agradável, que de outro modo teria sido impossível. O segundo cenário que poderia resultar da experiência criativa inadvertida da criança com cães é que não é atraída pela possibilidade de brincar com um cão. Ou seja, não se interessa em ser como as outras crianças e interagir com cães. Neste caso, a sua convicção de que todos os cães são perigosos e o seu novo entendimento de que nem todos os cães são perigosos irão existir no seu ambiente mental como ideias contraditórias. Isso é um exemplo daquilo a que chamam uma contradição ativa, quando duas convicções ativas estão em conflito direto uma com a outra, ambas exigindo expressão. Neste exemplo, a primeira convicção existe a um nível central no ambiente mental da criança, com uma grande quantidade de energia com carga negativa. A segunda convicção está a um nível mais superficial e tem muito pouca energia com carga positiva. A dinâmica dessa situação é interessante e extremamente importante. Afirmamos que as convicções controlam a percepção que temos da informação. Em circunstâncias normais, a criança teria ignorado a possibilidade de interagir com cães, mas a experiência de ver outras crianças a brincar criou uma ideia com carga positiva na sua mente que nem todos os cães são perigosos. Alguns podem ser brincalhões. No entanto, não fez nada para desativar o todos da sua convicção de que todos os cães são perigosos. E, tanto quanto sei, as convicções não têm capacidade para se desativarem a si mesmas. Em resultado, as convicções existem no nosso ambiente mental desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos, a menos que conscientemente demos passos para as desativar. Todavia, neste cenário, a criança não tem desejo nem motivação para ultrapassar o seu medo. Por conseguinte, a criança fica com uma contradição ativa entre uma convicção fraca de que nem todos os cães são perigosos, o que lhe dá a capacidade de perceber a hipótese de brincar com um cão, e uma convicção forte de que todos os cães são perigosos, que ainda faz sentir medo cada vez que se encontra com um cão. Talvez não o suficiente para fazer correr, porque algum desse medo será contrabalançado pela outra convicção. A capacidade para vermos e, consequentemente, percebermos que uma situação, embora não perigosa, mas capaz de nos imobilizar pelo medo, pode ser bastante desconcertante se não compreendermos que aquilo que descobrimos ao pensar criativamente ou que aprendemos através de uma experiência criativa inadvertida não tem necessariamente energia suficiente para se tornar uma força dominante no nosso ambiente mental. Ou seja, a nossa nova tomada de consciência ou descoberta podia muito bem ter energia suficiente para funcionar como uma força credível da nossa percepção de informação. Fazendo-nos com isso, perceber hipóteses que, em outras circunstâncias, seriam invisíveis. Mas pode não ter energia suficiente para funcionar como uma força credível do nosso comportamento. Ao fazer esta afirmação, estou a pensar com base no pressuposto de que é precisa mais energia para agirmos ou para nos exprimirmos do que a quantidade de energia que é preciso para observar algo. Por outro lado, uma nova tomada de consciência ou novas descobertas tornam-se imediata e facilmente forças dominantes, se não houver nada dentro de nós que esteja em conflito com elas. Mas se existirem convicções em conflito e não quisermos desativar as forças conflituosas, despendendo algum esforço, especialmente se tiverem uma carga negativa, então agir sobre o que descobrimos será uma luta em glória. O que acabei de descrever é o dilema psicológico que praticamente todos os traders têm de resolver. Suponhamos que compreende bem a natureza das probabilidades e, em resultado disso, sabe que o próximo trade é mais outro numa série de trades que tem um resultado incerto. Todavia, ainda tem receio de realizar aquele próximo trade ou ainda está vulnerável aos erros de trading causados pelo medo, discutimos nos capítulos anteriores. Recorde que a causa elementar do medo é o potencial para definir e interpretar a informação do mercado como ameaçadora. Qual é a origem da possibilidade de interpretar a informação do mercado como ameaçadora? As expectativas. Quando o mercado gera informação que não corresponde àquilo que esperamos, os altos e baixos parecem assumir uma qualidade ameaçadora, passam a ter uma carga negativa. Em consequência, sentimos medo, estresse e ansiedade. Qual é a origem subjacente às nossas expectativas? As nossas convicções. Tendo em conta o que agora compreende acerca da natureza das convicções, se ainda experimentar estados de espíritos negativos quando faz trading, pode considerar que existe um conflito entre o que sabe acerca dos resultados prováveis e outras convicções no seu ambiente mental em luta, exigindo expressão por alguma outra coisa. Lembre-se que todas as convicções ativas exigem expressão, mesmo que não o queiramos. Para pensar em probabilidades, tende a acreditar que cada momento no mercado é único, ou mais especificamente que cada posição aberta tem um resultado único. Quando acreditamos a um nível funcional que cada posição tem um resultado único,
significando que é uma convicção dominante sem quaisquer outras convicções a lutarem por algo diferente, iremos experimentar um estado mental livre de medo, estresse e ansiedade quando fazemos trading. Não pode mesmo ser de outra forma. Um resultado único não é algo que já tenhamos experimentado, pelo que não é algo que possamos já reconhecer. Se fosse conhecido, não podia ser definido como único. Quando acreditamos que não sabemos o que vai acontecer a seguir, o que esperamos exatamente do mercado? Se disse, não sei, está totalmente certo. Se acreditarmos que algo vai acontecer e que não precisamos de saber exatamente o que para ganharmos dinheiro, então onde está o potencial para definir e interpretar a informação do mercado como causadora de dor emocional? Se disse, não há nenhum, acertou novamente. Aqui está mais um exemplo de como as convicções exigem expressão. Olhamos para uma situação em que o primeiro encontro de uma criança com um cão foi uma experiência muito positiva. Em resultado, ela não tem problema absolutamente nenhum em interagir com cães, qualquer cão por sinal, porque não encontrou nenhum que fosse hostil. Por conseguinte, não tem nenhuma noção, uma convicção dotada de energia de que é possível um cão fazer mal ou infligir dor. Quando aprender a associar palavras às suas memórias, a criança irá provavelmente adquirir uma convicção semelhante a todos os cães são amigos e divertidos. Por conseguinte, cada vez que um cão entrar no seu campo de consciência, essa convicção irá manifestar-se. Do ponto de vista de quem teve uma experiência negativa com um cão, irá parecer que a criança teve uma atitude imprudente. Se tentássemos convencer a criança de que algum dia será mordida se não tiver cuidado, essa convicção irá fazer com que dê pouca importância ou ignore completamente o aviso. A sua reação seria algo como: impossível, isso não é possível. Suponhamos que, em algum momento da sua vida, ela se aproxima de um cão desconhecido. O cão rosna. O aviso é ignorado e o cão ataca. Para o seu sistema de convicções, a criança acabou de ter uma experiência criativa. Que efeito terá essa experiência na sua convicção de que todos os cães são amigos? Terá agora medo de todos os cães, como a criança do primeiro exemplo? Infelizmente, as respostas a essas questões não são fáceis, porque pode haver outras convicções, também a exigirem expressão, que não tem nada a ver com cães, mas que entram em jogo numa situação dessas. Por exemplo, e se a criança tiver uma convicção altamente desenvolvida quanto à traição? Se acreditar que foi traída por algumas pessoas muito importantes que fizeram com que experimentasse uma dor emocional intensa? Se associar o ataque deste cão particular a uma traição dos cães no geral, no fundo, uma traição da sua convicção contra cães, então podia facilmente ter medo de cães. Toda a energia positiva contida na sua convicção original podia ser transformada, de imediato, numa energia com carga negativa. A criança podia justificar essa mudança com uma conclusão lógica, de que se um cão me pode trair, todos os cães podem. No entanto, penso que essa é uma ocorrência extrema e muito improvável. O que é mais provável é que a palavra todos, na sua convicção original, seja imediatamente desativada, e que aquela energia seja transferida para uma nova convicção que reflita mais fielmente a verdadeira natureza dos cães. Esta nova experiência originou uma transferência de energia que a forçou a aprender algo sobre a natureza dos cães, que em outras circunstâncias consideraria impossível. A sua convicção na afabilidade dos cães permanece intacta. Irá ainda brincar com cães, mas irá agora ter algum cuidado, procurando conscientemente sinais de afabilidade ou de hostilidade. Penso que uma verdade fundamental sobre a natureza da nossa existência é que cada momento no mercado, bem como na vida de todos os dias, tem elementos que conhecemos, similaridades, e elementos do que não conhecemos, ou não podemos conhecer porque ainda não os experimentamos. Até treinarmos ativamente as nossas mentes para esperar um resultado único, iremos continuar a experimentar somente aquilo que conhecemos. Todo o resto, outras informações e possibilidades que não estejam em consonância com o que conhecemos e esperamos, irá passar-nos ao lado, desapercebido, distorcido, completamente negado ou contrariado. Quando acreditarmos verdadeiramente que não precisamos de saber, estaremos a pensar em probabilidades, do ponto de vista do mercado, e não teremos qualquer razão para bloquear, dar pouca importância, distorcer, negar ou contrariar qualquer sinal que o mercado esteja a dar sobre o seu potencial para se movimentar numa determinada direção em particular. Se não estiver a experimentar a liberdade mental sugerida naquela afirmação, e se for seu desejo experimentá-la, então tem que assumir um papel ativo no treino da sua mente para acreditar na singularidade de cada momento, e tem de desativar qualquer outra convicção que lute por algo diferente. Este processo não é nada diferente daquele por que a criança passou no primeiro cenário. Nem vai acontecer sozinha. Ela queria interagir com cães sem medo, mas para o fazer, teve que criar uma nova convicção e desativar as que estavam em conflito. Este é o segredo para conseguir um sucesso consistente como trader. 3. As convicções continuam ativas, independentemente de termos ou não consciência da sua existência no nosso ambiente mental. Por outras palavras, não temos que recordar ativamente ou ter acesso consciente a qualquer convicção para que essa funcione como uma força sobre a nossa percepção de informação ou sobre o nosso comportamento. Sei que é difícil acreditar que algo de que nem sequer nos conseguimos lembrar possa ter um impacto nas nossas vidas. Mas quando pensamos nisso, muito do que aprendemos ao longo das nossas vidas está armazenado num nível subconsciente. Se lhe pedisse para recordar cada aptidão específica que teve de aprender para poder conduzir um carro com confiança, é provável que não se lembre de tudo em que teve de se concentrar e focar enquanto estava no processo de aprendizagem. A primeira vez que tive a oportunidade de ensinar um adolescente a conduzir, estava absolutamente fascinado com o quanto era preciso aprender e que eu dava como natural e sobre o qual não pensava a um nível consciente. Possivelmente, o melhor exemplo que ilustra essa característica é as pessoas que conduzem sob influência do álcool. Numa noite, há milhares de pessoas que beberam tanto que não têm consciência de como levar um carro do ponto A para o ponto B. É difícil imaginar como isso é possível, a menos que aceite que as aptidões para conduzir e a convicção de uma pessoa na sua capacidade para conduzir operam automaticamente, a um nível muito mais profundo do que a consciência detecta. Certamente, alguma percentagem desses condutores alcoolizados tem acidentes, mas quando comparamos a taxa de acidentes